Voltamos para mais um bloco do programa A Polêmica, aqui no canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Lembrando a todos vocês que dicas, críticas, elogios ao programa, programapolêmica@gmail.com e também pelo youtube.com/programa polêmica, onde você pode assistir todas as entrevistas já realizadas pelo programa. Álvaro, voltando aqui nas nossas abordagens, e aproveitando também essa questão, no ano passado, em novembro de 2012, houve uma licitação para farol sinalização viária limitada, Sim. onde houve também a homologação no valor de R$ 1.091.090 para um serviço de substituição e atualização de contadores digitais regressivos para vários cruzamentos de vias do município. Como é que esse trabalho se desenvolveu e qual o resultado prático que ele teve para a população? Eu vou até complementar. Foram duas licitações, uma do porta-foco, que é o que você se refere, e a outra para o sistema propriamente dito, que está operando dentro do porta-foco. Nós trocamos 100... Explica primeiro o que seria o porta-foco. É exatamente o objeto, com mais outras coisas da licitação, que são esses contadores novos que você tem visto pela cidade, regressivos. Uhum. Já deu para perceber que a cidade está com outra cara. E além da troca dos porta-focos, eles estão vindo com uma tecnologia que nós já instalamos e já está funcionando, a dita onda verde, que nada mais é do que num tempo certo você consegue ultrapassar quase todos os sinais percorrendo uma velocidade constante, de X, que eu não sei qual é a determinada. Nós temos a onda verde instalada na Arthur Bernardes, temos a onda verde instalada na 28 de março, temos instalada na Saldanha Marinho, na Rua Formosa, temos na Rua Vidô, temos instalado ainda na Alberto Torres, vão instalar na Barão de Miracema e tem mais uma que não me ocorreu agora. Então não é tão somente o porta-foco, é toda uma tecnologia que está sendo implantada como primeiro passo para a central de monitoramento que o Instituto pretende instalar. Nesse primeiro passo e nessa primeira licitação, além dos porta-focos e da onda verde, nós vamos ter a oportunidade de ver em tempo real esses 100 sinais se estão com defeito ou não. Nós não vamos poder influir remotamente, mas ver que ele está com defeito ou não, nós conseguiremos enxergar. É o que? Um centro de operações? Centro de operação. Esse é o primeiro passo para um grande centro de operação. E também já estão sendo colocados em alguns pontos da cidade, câmeras, que também faz parte do objeto da licitação, câmeras contadoras de fluxo de veículos ou de motos, para que a EMUT tenha dados o que não tinha, o IMTT possua dados estatísticos o que não tinha até então, para poder influir pontualmente em determinadas vias. Então essa licitação não é tão somente colocou um contador regressivo, é algo bem maior. E qual vai ser o desenrolar disso futuramente? Um centro de monitoramento, onde nós poderemos enxergar o trânsito na via, onde nós poderemos influir remotamente nos sinais. Eu estou vendo que tem um engarrafamento em determinada via, eu posso alterar o tempo de sinal para mais ou para menos. Então, isso tudo é a segunda parte e a terceira parte, mas a primeira nós já estamos quase que encerrados. Aproveitar essa questão, falar um pouquinho de acessibilidade também. E nós temos observado várias obras na cidade, aqui, por exemplo, na Teotônio Ferreira de Araújo, aqui no centro, uma obra grande que já está em fase terminal. Só que tem uma questão ali que me chamou a atenção e não há problema algum eu questionar você publicamente aqui. Tem aquele direcionamento nas calçadas da acessibilidade para os deficientes visuais. Sim. E por algum erro aí de estrutura, alguns desses acessos vão diretamente a postes de iluminação. Então, se um deficiente visual caminhar no sentido dentro ali, ele vai acabar batendo de frente em um poste. Então, isso foi uma reivindicação feita por várias pessoas por e-mail. Estou passando para você, aqui nas proximidades do Livro Verde, que você pudesse dar essa olhadinha e falar para a gente se está sendo aberta outras vias de acessibilidade que não seja com esse problema propriamente dito. Foi muito bom você falar isso. Eu acho que tem coisas que a população nos ajuda quando nos mostra algum erro que possivelmente possa ter sido cometido. Ao sair daqui, eu te prometo que vou estar indo olhar e vou passar a sua demanda para a Secretaria de Obra, que é quem fiscaliza e vê toda essa parte de obras. E todas as nossas obras atualmente
por determinação da prefeita, são feitas com acessibilidade para que o deficiente visual consiga caminhar tranquilamente sem maiores problemas. Mas se estiver ocorrendo isso, com certeza hoje ainda eu estou passando para o nosso secretário Edilson Peixoto. Álvaro, outra questão importante também, nós sabemos que a Prefeitura de Campos ela fez um recente concurso público, né? E a óptica nacional hoje é quanto mais concurso público, melhor para as prefeituras, estados e também para a União. A EMUT, hoje MTT, ela já teve algum concurso público para lá? Como é que é formado o organograma estrutural da empresa? Bom, o organograma, através da lei de transformação, saiu. O município fez um concurso para, salvo o melhor juízo ou engano meu aqui, 30 e poucos fiscais, mas já chamamos 45 fiscais, novos fiscais, que antes eram contratados e agora são concursados. Então, o nosso quadro está sendo preenchido, sim, e com concursados, e diga-se de passagem, os últimos 14 desses 45 foram chamados agora essa semana, e eu já estou providenciando, conforme fiz com todos os outros concursados, um curso de qualificação para ele. Eu entendo que quando você chega no setor público, e eu também sou concursado do Tribunal de Justiça, quando lá cheguei, fiquei mais ou menos perdido, né? Então, seria bom que todo órgão fizesse a qualificação. Então, eu, preocupado com isso, montei uma equipe em conjunto com a Guarda Municipal e qualifico todo fiscal recém-concursado, eles passam por um curso de qualificação. E qual é a função essencial desses fiscais no contexto diário de trabalho? Qual é a ordem emanada para eles nesse trabalho? Nós temos um setor de fiscalização. Antes, a fiscalização, por assim dizer, ficavam os fiscais posicionados em determinados pontos da cidade, eu não sei bem como funcionava. Mas agora, após a minha gestão e a coisa, eu peço que os fiscais só saiam com missão. Óbvio que eu regularmente não vejo aonde que é a missão dele, mas vejo o relatório da missão dele. Então procuramos, além das missões, posicioná-los em determinados lugares, conforme sendo a cidade. Você vai ali que regularmente... Um exemplo de uma missão, por exemplo. De uma missão. Estou com um problema O Ministério do Trabalho teve uma demanda há pouco tempo de trabalho menor. Missão. Vamos fazer fiscalizações conjuntas com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e a Guarda Municipal, no sentido de fazer fiscalizações e detectar se há ou não há trabalho menor, além de outras coisas que você vê durante a fiscalização. Então, são missões determinadas. Fora essas missões determinadas, nós temos fiscais posicionados em determinados lugares da cidade, como é o centro da cidade, como é a rodoviária, para poder manter o fluxo. Ver se o ônibus efetivamente é função dele, está cumprindo o seu horário, sujeito a multa se não cumprir. Ver se a van efetivamente está com excesso de passageiro ou não e atuar se tiver com excesso de passageiro. Eu tive oportunidade, se vocês leram o Diário Oficial desse mês, publiquei dezenas de autos de infração emitidos contra táxi, van e ônibus, porque efetivamente a minha fiscalização está na rua atuando. Nós tivemos a possibilidade de observar no Fala Povo, com as pessoas reivindicando, falando dos problemas, e aí me vem na cabeça uma questão importante, e às vezes isso não é muito citado. Todas essas linhas de ônibus, na verdade, são linhas da prefeitura. E essas empresas elas são permissionárias de serviço público, né? Por que, Álvaro, é tão difícil, na sua opinião, que você não precisa nem responder como agente público, como cidadão, por que é tão difícil um prefeito, e não estamos falando especificamente da Rosinha, um prefeito retirar uma permissão de serviço público e transporte público por má prestação de serviço? Isso é uma das questões mais importantes dentro de um contrato dessa prestação. Por que é difícil a gente ver isso? Não, olha só, é difícil, creio eu, pela condição que foi feito, foram feitas essas concessões esses anos todos fluindo. E se você pega uma empresa hoje e tira ela do cenário, o prejuízo para a população talvez seja muito maior do que ela operar a meia marcha, vamos dizer assim. Então, caso da Tamandaré específico, 55 ônibus. Se a gente não faz uma ação efetiva, não contrata em caráter emergencial a empresa que ali estava alugando o ônibus para Tamandaré para que ela permanecesse com ônibus, como que a população ficaria com menos 55 ônibus? Então, não é tanto a dificuldade, mas com a licitação isso vai acabar, porque a licitação não só prevendo linhas e ônibus novos,
ônibus com acessibilidade, ela prevê também uma série de punições, de retirada do sistema, de chamar o segundo colocado, o terceiro ou quem quer que seja. Então, com a licitação, eu acho que isso vai ser muito mais ágil. Há a possibilidade de a gente, num futuro bem próximo, vislumbrar um cadeirante, por exemplo, subindo daqueles ônibus bem evoluídos para o nosso município? Cláudio, eu trabalho para isso. O meu trabalho está focado nisso. Nossos ônibus, creio eu que 100% vão ter acessibilidade. O nosso sistema de julgamento prevê que quanto mais você dá, mais você ganha. Então, se você entrar lá com um ônibus sem nada, óbvio que você não vai nem conseguir concorrer na licitação. Então, é um sistema para que 100% dos ônibus sejam novos, 100% dos ônibus tenham acessibilidade. Hoje nós contamos com 68 ônibus com acessibilidade, em cima de 306, que é o que efetivamente roda, é pouco, mas já foi um ganho, antes não tínhamos nenhum. Outra observação, e a gente assiste muita televisão, lê muito em jornal, que o transporte público no Brasil ele é um pouco difamado, um pouco queimado. É como se dividisse a sociedade entre aqueles que podem ter carro e aqueles que devem ser sacrificados no serviço público, quando a ótica seria interessante que todos pudessem usar esse serviço público. Qual a leitura que você faz de futuramente, com todo esse investimento, a gente poder trazer também aqueles que têm automóvel, que possam deixá-los em casa e cheguem no seu trabalho seguramente no horário, com segurança, ou seja, uma uniformização desse transporte público? Como é que a gente pode implantar isso em Campos? Porque em Campos é nítido essa separação, né? Com certeza. Há até um deboche, às vezes, de você usa transporte público, você não pode ter um carro. Quando a ideia era você poder deixar o carro em casa e usar o mesmo transporte público. Qual a leitura que você faz disso? Eu tive a oportunidade de participar no final de 2012 numa reunião no governo federal. O governo federal disponibilizou hospedagem, passagem com as 100 cidades que apresentaram projetos, e o nosso foi o Aeromóvel à época, no governo federal para falar sobre mobilidade. E a tônica foi essa, nível nacional e mundial, a dificuldade que as médias cidades, vamos colocar assim, colocando Campos nas médias cidades, estão tendo com o tema da nossa matéria no ar, o trânsito e o transporte. Bom, qual foi a orientação de todos os prefeitos e representantes que lá estávamos, e qual foi a orientação também do governo federal e dos especialistas em mobilidade? Que há uma tendência a desincentivar no centro da cidade o uso de veículos para você priorizar o transporte público. Enquanto um ônibus trabalha com 70 passageiros, o veículo trabalha com 1. Então, a massa perdida nisso é muito grande. Então, eu estou trabalhando para isso. Não sei se você viu as recentes modificações, deve ter visto no centro da cidade. Nós incentivamos, colocamos 8 vagas para idosos, 4 vagas para deficiente, 130 vagas de moto. Você vê que eu estou tirando o carro, estou trazendo quem mais precisa para o centro. E com transporte público de qualidade, tenho certeza que muitas pessoas vão preferir vir ao centro de ônibus e talvez deixar o seu carro em casa. Tem outro dado interessante que é o crescimento absurdo dos estacionamentos privados. Sim. Né? E nem sempre esses estacionamentos têm o zelo que deveriam ter com os bens móveis que ali se encontram. Já existe alguma necessidade de se padronizar esses estacionamentos? Como é que você vê essa questão aí? Porque é uma questão importante, pode gerar danos também, há um lucro ali satisfatório dependendo do local que você fica, de repente um padronizamento de horário, de valores. Tem algum trabalho que a IMUT está pensando nisso? Não, IMTT. IMTT? Eu tenho que me acostumar com a sigla. O IMTT não é a nossa função, mas a função do IMTT que já está pensada, e como eu estou em trabalho, vamos dizer assim, quase que diário, de dia e de noite, para eu colocar o edital na rua o quanto antes, que quero eu, até esse final de semana, no mais tardar semana que vem, estar com o edital na rua, porque eu estou fazendo alguns acertos, minha equipe está toda parada, minha equipe técnica, nisso. E qual é o meu próximo passo para os estacionamentos privados? É fiscalizar o que nos compete, qual seja, se ele está reservando a vaga do idoso e a vaga do deficiente, que tem, não que eles não tenham que pagar, mas tem que estar reservado para ele estacionar. Então é a parte que me compete. Eu não sei se outra secretaria, não tive a oportunidade de conversar com ninguém, está trabalhando nesse sentido, mas quero crer que tem alguma secretaria trabalhando nesse sentido. Antes de fechar esse segundo bloco, uma pergunta bem direta a você. Qual é a nota que você dá para o trânsito de Campos, partindo do princípio do seu gerenciamento, e o que pode ser feito futuramente para coordenar isso aí?
Da nota, Cláudio, eu não sei mensurar, mas sei que o trânsito da nossa cidade é um trânsito problemático, como todas as cidades do país. Nós estamos fazendo muitas ações pontuais que têm ajudado de grande forma. Por exemplo, ponte. Aquela transformação foi uma transformação que foi feita pelo atual IMTT, ainda na minha gestão. A sinalização da padaria Nogueira, que era um local de extremo complicadíssimo, que sanamos quase que em 100% o número de acidentes ali. Agora vamos fazer uma modificação também positiva, levando a Saldanha Marinho do Jockey até o centro, sentido único, sem ter aquela parte de mão dupla que é no seu prolongamento, e a Formosa do centro para o Jockey em sentido de mão única. Então o trânsito nosso é ruim, mas é ruim porque é um fenômeno mundial. Para que o trânsito comecemos a sentir melhoras, não só essas intervenções pontuais, mas o transporte público de qualidade é que vai fazer com que o trânsito melhore. Perfeito. Estamos conversando aqui com o Álvaro Oliveira. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta.